Semana passada a gente otimizou a traseira do Fuscati, mas a gente não teve tempo de rodar bastante com ele. A gente deu a volta que vocês nos acompanharam e ele já voltou aqui invertido da posição que ele estava, porque aqui é o lugar que a gente gosta mais de fazer os serviços, tá? E hoje o que a proposta vai ser a gente otimizar a frente. Como eu comentei na semana passada, não somente eu, mas o Rodolfo, quando andou no carro, percebeu uma diferença muito grande entre a dianteira e a traseira do carro. Não que a dianteira esteja ruim, a dianteira está muito boa. A dianteira está igual de qualquer Fusquinha, muito bem cuidado, tá? Com a suspensão muito bem engraxada, e com pneu mais largo do que deveria, que é o 9.5. Então ele está um pouco saltador, tá? Mas de qualquer forma a suspensão é bastante precisa. Mas pelo fato de ele não estar um pouco mais baixo, pelo fato de a gente nunca ter cogitado a troca dos amortecedores, a gente tá com uma borracha aqui que seria o equivalente ao franguinho assado da Kombi da Bianca, rachada, que provavelmente eu vou ter que trocar também. Então a gente tem algumas limitações aqui no conjunto. Um detalhe que a gente percebeu desde que a gente comprou o carro, ele sempre foi um pouquinho inclinado para o lado. E a gente tem a suspeita de que alguma das molas do feixe possa estar quebrada. Tá? E o momento da gente descobrir isso vai ser agora. Vai ser daqui a pouco, na verdade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar e deixar de lado tambor de freio, espelho do tambor de freio, claro que a gente vai guardar. Aí eu vou conseguir soltar a manga, vou deixar de lado porque eu sei que vai ter que desmontar para montar a manga nova para mim no embuchamento que ele fez. Ele me falou que a gente não vai precisar trocar o embuchamento, ele vai fazer a troca da manga só na prensa, sem trocar o embuchamento. Então a gente vai fazer essa desmontagem relativamente simples. Aí eu vou tirar os dois braços aqui da suspensão para que a gente tenha acesso não somente ao feixe de molas, mas à bucha do braço da suspensão, tanto o superior como o inferior. Então deixa eu pegar as ferramentas. Eu já comecei tirando o amortecedor, voltei o parafuso superior aqui no lugar, a porca com a arruela no inferior ali, para não ficar tudo misturado. Aqui já soltei a porca do terminal da direção, agora com um sacadorzinho, que é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Vou remover o terminal. Eu já estou soltando aqui, não vou nem tirar as sapatas, porque a gente não vai aproveitar nada disso. Então é muito mais conveniente para mim guardar isso tudo aqui como um subconjunto, e é o que eu vou fazer. Única surpresa que eu tive até agora na desmontagem foi o flexível, que a gente trocou há menos de um ano atrás, e aqui ele já tem uma bela de uma bolha. Na hora que eu torci ele assim, ele já fez até um barulho, já está até com um vazamento, tá? Então isso daqui talvez explique o motivo pelo qual o freio não estava muito confiável ultimamente. O carro não puxava, não acontecia nada, mas a gente percebia claramente que o carro não parava da maneira que a gente está acostumado que um Fusquinha pare. Bom, então aqui eu já tirei os dois parafusos verticais que prende a manga, tá? Vou fazer um pequeno movimento aqui. Isso tudo aqui vai lá para o shake, tá? Eu estou sofrendo a pressão da barra de torção, então ela vai ser um pouquinho difícil de sair, mas eu vou convencê-la com um jeitinho. Do jeito que essa peça tá, eu vou levar ela lá para o shake, tá? Não tem praticamente nada a ser feito nela, e essa parte aqui, que é a manga propriamente dita, é a peça que ele vai substituir. Bom, então a gente
tá no ponto que nos interessa. Tonela, por que você não levou no Seik, para o Seik fazer? Dois motivos principais. O primeiro é porque eu entendo que eu devo a vocês um vídeo completo da troca do embuchamento aqui, que a gente acabou, por uma série de motivos, nunca mostrando. Outro motivo é que eu pessoalmente entendo que essa é a principal modificação, a melhor modificação que você que tem uma suspensão de embuchamento e não está vinculado à originalidade, como é o caso da grande maioria das pessoas que às vezes me procuram: Tonela, eu quero colocar um freio a disco e o meu carro é um 68, ele tem uma suspensão de embuchamento, eu vou cortar o cabeçote da suspensão e vou soldar um cabeçote novo só para poder usar uma suspensão tosca de Brasília. E aí eu falo para a pessoa: não faça isso, troca de carro já que você quer tanto um disco. Aí o cara me xinga muito, tá? Mas enfim, então agora eu nunca mais vou ser xingado. Pô, Tonela, eu tenho um 68, eu quero colocar um freio a disco. Tá bom, a solução tá aqui. Então eu quero mostrar todos os detalhes envolvidos, quero mostrar como você pode fazer ou não na sua casa, se você tem alguma limitação relacionada à ferramenta ou a espaço, enfim. E a gente vai poder acompanhar muito bem o resultado. O que eu estou soltando enquanto eu estou falando aqui são as duas contraporcas que prendem os bracinhos aí da suspensão. Aqui o superior e aqui embaixo o inferior. Não preciso soltar mais do que isso. O que eu preciso sim fazer é pegar uma chave Allen, que não é essa muito grande, é a outra, é a número 8. Pronto, essa daqui. E com a chave Allen número 8, eu solto o parafuso. E esse parafuso ele faz uma coisa bem esquisita. Quando a gente imagina isso daqui, você se pergunta como que somente o parafuso ele consegue segurar a manga, o braço da suspensão completamente no feixe de molas, porque na verdade, se você só soltar esses dois parafusos, existe o risco dos dois braços saírem numa curva e tudo que está preso daqui para fora deixa o carro, desembarca, tá? E o carro vira um triciclo, tá? Por pouco tempo, porque você provavelmente não vai viver muito para saber que você está num triciclo. Então aqui eu tô tirando, ó, o braço da suspensão. Tem essa água, Tonela. Essa água é porque a gente, antes de começar a fazer o vídeo, a gente precisou lavar porque tinha muita terra de verdade. Aqui a gente tá com um retentor. Essas peças naturalmente eu vou ter que lavar, mas aqui fica um pouco claro como que funciona. A barra de torção é esse monte de lâminas aqui, ó. Todas elas estão presas no centro desse tubo por um parafuso muito parecido com esse. E se você observar aqui, só tem um rebaixo aqui onde eu estou pondo o dedo. Mostra aqui, Bianca, tá? Ou seja, o braço da suspensão ele é preso só por aqui. Ele fica se segurando nesse monte de lâmina, dessa forma bem, eu não vou dizer precária, porque se fosse precário os Fuscas não estariam rodando aí até hoje, e a Volkswagen não estaria firme e forte aí no mercado. Mas enfim, claro, hoje ela não fabrica mais Fusca, tá? Hoje ela vive das glórias aí da época do refrigerado a ar. Então aqui eu tô dando uma examinada nas lâminas. Será que essa aqui tá quebrada? Eu tenho que perguntar isso pro Seik. Tá, mas se tiver quebrada a gente já tem uma má notícia. Vou ter que trocar provavelmente todo o feixe. Deixa eu tirar essa daqui também. Essa daqui vai precisar um pouquinho mais de esforço. Eu vou pedir para a Bianca afastar um pouquinho. Bom, já soltei os dois braços desse lado aqui. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Mas eu tô mostrando esse lado porque é mais conveniente. Bom, então aqui eu vou tirar essa bucha também. Aqui a gente vai ter que dar uma boa limpada. Ainda que eu tenha lavado bastante, ficou muita terra. A verdade é que isso daqui é muita terra.
Não, essa lâmina aqui eu não tenho mais dúvida que ela tá comprometida, tá? Não era para ela estar dividida assim em dois pedaços, tanto que essa daqui ela tá inteira. Mas a gente vai lá no Seik e eu vou perguntar para ele. Bom, tudo que a gente fez desse lado aqui eu vou fazer do outro lado. A Bianca talvez mostre uma coisa ou outra, mas de uma forma mais rápida. Já desmontei o lado esquerdo do carro também. E agora a gente vai dar uma limpada nas mangas de eixo para poder pedir para o Seik fazer a troca que a gente precisa. Pronto, a manga já está limpinha. Agora amanhã cedo eu deixo lá no Seik para ele trocar somente a manga pela rebaixada e a gente vai aproveitar, se for possível, o embuchamento que ele fez há menos de 1 ano. Hoje cedo eu deixei as mangas rebaixadas lá no Seik e eu tive conversando com o seu Jaime ali, bem pelo menos por uma meia hora, tá? E aí no momento que eu voltei para casa, eu aproveitei e já dei uma pequena adiantada, mas nada que vocês não vão poder acompanhar. Primeiro a minha questão, a minha dúvida pro seu Jaime. Seu Jaime, acho que minha lâmina última tá quebrada, porque é a única que está dividida em duas partes. Aí ele me mostrou um feixe normal lá. Existem pequenas variações, às vezes também tem uma dividida no meio aqui. Em alguns modelos ainda tem uma que tem uma metade dessa por cima, que não era o caso aqui. A única coisa que ele pediu para fazer era que eu observasse bem se do outro lado também ela era dividida, ou se ela não estava mais curta, alguma coisa assim. Para você perceber se tem alguma lâmina quebrada, basta você separar uma por uma e dar uma puxada, da forma que eu estou fazendo aqui, tá? Existe uma outra possibilidade de você fazer esse teste, que é soltar o parafuso que prende, da mesma forma que no braço da suspensão tem aquele parafuso Allen sem cabeça aqui com a contraporca, existe um bem no meio, daqui a pouco a Bianca vai mostrar. Também é possível que você solte ele um pouco para tentar puxar somente uma metade. Se vier a barra da lâmina inteira, aí significa que ela está inteira. Eu acredito que o grande, vamos dizer, o ponto negativo de você mexer fazer um serviço desses, que não vou taxar como um serviço pesado, ainda que você fique em posições normalmente agachado ou deitado, são posições inconvenientes, mas não tem nada do outro mundo aqui, não tem grandes esforços que você vai fazer. O ponto mais negativo realmente é a sujeira. E quando eu falo sujeira não é graxa, que graxa não é sujeira, graxa é lubrificante. Tá? Sujeira é a terra que acaba grudando aqui em volta, o barro, e esse tipo de contaminante. Então ontem, no momento que eu acabei de mostrar para vocês a manga que eu ia levar no Seik, eu passei mais ou menos uma meia hora limpando algumas peças, parafusos. Hoje pela manhã, quando eu voltei do Seik, eu passei bem a manhã toda, vai praticamente 2 horas de tempo aí, depois que eu voltei do Seik, lavando ferramentas, lavando os braços da suspensão. Mas a boa notícia é que depois que você passa essa etapa suja, se é que a gente pode chamar dessa forma, vai vir só a montagem. E eu posso quase que colocar a suspensão, o ajuste fino que você pode fazer numa suspensão, quase como uma boa regulagem de um carburador. Ainda que um carburador seja muito mais compacto, seja muito mais fácil de você mexer ali com as peças, mas o bom senso no momento de você fazer o ajuste fino vai muito além do investimento financeiro que você está fazendo, mas sim vai do capricho. Tá? Antigamente, há 20 anos atrás mais ou menos, eu fui viciado na leitura de uma revista chamada Carcraft. Eu já comentei isso na série do Maverick, e ali existia uma tendência, talvez um marketing embutido, mas existia uma tendência da revista, sempre que ela tivesse oportunidade, ela falava: para cada dólar que você gastar no motor, você gaste $1 no freio e $1 na suspensão. E na época eu acreditei naquilo.
Hoje eu sei que é mentira, porque por um V8, se você gastar $1 no motor, você tem que gastar uns 10 na suspensão ou no freio, porque francamente o conjunto ali não acompanha. É muito fácil você ganhar potência num V8 e é muito difícil e muito caro você colocar a suspensão à altura do ganho de potência ali. Mas eu acredito que no caso do Fusca isso se aplica. Tá? Então um pequeno investimento, uma pequena melhoria, por exemplo, uma dupla carburação, uma dupla 34 do Alan, que você coloca no teu motor, mais do que ficar pensando, agora eu vou colocar tal coisa, agora eu vou aumentar meu motor para tanto, porque você não para de olhar só para o motor e se concentra na suspensão. Eu digo isso pela experiência própria, por tudo que a gente investiu ali na traseira do Fusca, e praticamente foi um investimento de mão de obra, porque toda a melhoria, todo o diferencial que, vamos dizer, desbalanceou o carro, veio no momento que eu fiz um alinhamento do eixo traseiro, com a cambagem e com a convergência. A partir daí a frente me pareceu não corresponder ao que a gente tinha na traseira. Claro, usei buchas de uretano no facão, usei agora os amortecedores Empin, deu uma grande diferença, tá? Mas no Rastrello Style, o que você pode fazer? Faça o serviço que a gente fez e use. Caso você seja muito rastrelo mesmo, a borracha do facão é barata, tá? Troca a borracha do facão, já que a maior mão de obra que você vai ter é o ajuste propriamente dito. E o amortecedor, acredito que se ele estiver em bom estado, você não precisa trocar. Mas se você quiser subir um degrauzinho na questão da estabilidade e do conforto, certamente esse amortecedor na traseira eu já posso afirmar que ele passou na minha avaliação aí com louvor. Tá? A gente vai poder avaliar a montagem dele na dianteira, que é o mesmo amortecedor no caso da suspensão de embuchamento, é exatamente o mesmo do que vai na traseira. No momento que eu estava avaliando se o feixe de molas estava inteiro, se não tinha nenhuma lâmina quebrada, eu percebi que esse daqui eu puxava para frente e para trás, ele não movimentava, porque ele estava bem preso no centro. Esse daqui a gente pegava e eu vi um barulhinho, tuc, 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 ele vinha quase 5 milímetros. Então agora eu vou deitar ali embaixo do carro, a Bianca vai mostrar o parafuso no qual eu tive que atuar. A Bianca está mostrando o parafuso do tubo inferior. Na verdade existe exatamente um igual a esse no tubo superior. Quando a pessoa vai colocar uma catraca na suspensão dianteira, ela muda o ângulo desse parafuso. Então normalmente ele fica a 90 graus para baixo da onde esse daí está apontando, e você com o sistema de porca e contra-porca consegue movimentar uma seção quadrada que existe internamente dentro do tubo, e aí você consegue mudar o ângulo de descanso, de repouso do feixe de molas, e com isso você muda na prática a altura da suspensão. Eu tô com um parafusinho na mão que na verdade é do braço superior, e aquele do centro do tubo ali no lugar onde vai a catraca é exatamente igual esse. E o que eu acabei descobrindo, e isso é uma coisa que você só acaba percebendo quando você está sem o peso do carro apoiado nos feixes de mola. Eu percebi que esse de cima ele tinha um pequeno joguinho. Precisei soltar, é impossível a gente mostrar aonde está o parafuso do tubo superior ali, porque ele fica bem embaixo da carroceria. Foi difícil, inclusive eu precisei usar uma chave fixa 19, porque a estrela que eu tinha ali não entrava, e a gente tinha um ângulo muito pequeno ali para movimentar a chave. Então o que eu fiz, soltei a contraporca com a chave Allen, com uma pequena... Esse tubo que está aqui, ó, esse tubo de metal, eu consegui fazer uma alavanca na chave Allen, que é uma chave Allen 8 milímetros, e eu consegui dar um aperto porque realmente o de cima estava solto, agora ele tá preso. Então, mesmo que você não esteja desmontando a tua suspensão dianteira, se você percebe barulhos na suspensão, se você está naquele sábado que você pegou para dar uma revisada, eventualmente engraxar a tua suspensão, vale a pena você entrar embaixo do carro, soltar, claro, se ele não tiver catraca, soltar a contraporca e verificar se esse parafuso Allen está apertado
a ponto de travar o feixe de mola. Claro, você não tem como comprovar isso daí, mas se você simplesmente conseguir movimentar um pouco, significa que o feixe de molas estava solto, e na prática poderia representar um barulhinho a mais aí na tua suspensão. Então agora a gente tem certeza que tanto o feixe de mola superior como inferior, eles estão bem fixos ali no meio. O próximo passo vai ser a montagem das buchas. A buchinha original, que é uma bucha de fibra, eles chamam de fibra, aparentemente é tipo de um plástico, uma resina ou alguma coisa assim. Certamente é uma bucha descartável, tá? No momento que você vai fazer uma revisão dessa, eu sei que antigamente quando ele ia revisar a suspensão, normalmente ele usava essa daqui. Hoje em dia o pessoal que tem mandado as suspensões para ele embuchar, normalmente o carro chega lá rodando e o seu Jaime ele acaba revisando isso daqui. Se você for fazer no esquema original, ele vai usar uma dessa daqui. Se você quiser uma desse modelo aqui, eu aconselho a você a já providenciar e levar, que o seu Jaime monta. Ele prefere, na verdade, pelo que eu conversei com ele, é montar uma dessa daí. E agora não vai nem vir uma opinião minha, mas sim uma opinião do seu Jaime, que ele mexe há bastante tempo ali. Primeiro, para a gente tirar essa bucha de fibra, ele recomendou que pegasse uma chavinha de fenda fina ou um punção, alguma coisa, colocasse aqui entre a estrutura da suspensão e a bucha e começasse a quebrar ela até você conseguir chegar nessa situação. Depois disso você acaba conseguindo movimentar ela e com um pouco de paciência e um ganchinho igual esse daqui, você consegue puxar a bucha quase que inteira. Quase, porque a outra saiu assim, quebrada, ou seja, é descartável, 100% descartável a bucha. O grande desafio, esse infelizmente a Bianca não pôde mostrar. O tubo ele é direto lá para dentro. Então, conforme você está tentando tirar ele, ou você imagina uma suspensão com muito desgaste, a tendência dessa bucha, ela acaba se deslocando da posição, ela vai para uma parte mais estreita do braço, e mais grave do que ficar com folga aqui, ela pode obstruir o bico da engraxadeira, e aí não adianta mais, você não consegue mais engraxar. Então aqui viria essa bucha, que ela é batida até ela ficar rente ao tubo, e por cima viria um anel de borracha de vedação, que a gente tirou ontem, eu acabei já jogando fora hoje no momento da limpeza. A grande vantagem dessa daqui, ela é uma peça, ao mesmo tempo que ela é a bucha, ela já tem o batente. Então mesmo com o movimento, com o desgaste da suspensão, ela não consegue avançar mais no tubo do que isso que a gente consegue encaixar. A Bianca está mostrando, já fazendo a montagem, porque já chegou esse momento. Então aqui não tem segredo, ainda que você possa precisar de um pouco de motivação física no momento de você encaixar as buchas. Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar da suspensão. Se você está montando do modelo de pivôs, a bucha é um pouco diferente, mas a bucha substitui a buchinha de fibra e um rolamento que vai montado aqui, tá? Por tudo que eu já andei nas outras ratoeiras que a gente acabou montando isso daqui, a Variant do Daniel, o Fusca do Mauro, é uma modificação mais do que desejada, me agradou muito. Ainda que a bucha te pareça dura, na verdade a suspensão fica mais macia, mais silenciosa, justamente porque essa daqui é flexível e essa daqui não. Essa daqui é uma peça só de apoio. Olha, se eu forçar ela quebra, tá? Ou seja, não tem flexibilidade nenhuma aqui. Parece um papelão. O único motivo dela ser feita de fibra é porque provavelmente o baixo custo, tá? O baixo custo, e ela tinha uma durabilidade relativamente alta aí quando bem engraxada. Mas se você deixasse de lado o custo e a Volkswagen estivesse fabricando utopicamente, é claro, porque acho que mesmo que existisse a demanda, eles não iam querer fabricar uma coisa que eles não iam ganhar dinheiro vendendo outro dali a 5 anos, porque isso aqui continua durando uma vida toda. E eu acredito que num mundo ideal eles estariam montando com essas buchas aqui de fábrica, porque
particularmente eu só vejo benefícios quando a gente usa essa bucha. Bom, agora a gente já está em condições de colocar os dois braços da suspensão. Antes da gente montar o braço, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu estou com a engraxadeira aqui e vou colocar o máximo de graxa que eu conseguir no tubo, para depois a gente não ter que colocar muita graxa pelo bico da engraxadeira. Mesmo porque talvez pelo bico da engraxadeira ele não atinja todos os pontos, a graxa não atinja todos os pontos que através disso ela consegue atingir. O que a Bianca está mostrando agora é um dos motivos pelo qual eu me converti à linha Volkswagen R. Tal como muita gente que acompanha o canal sabe, meu primeiro carro foi um Opala. A minha primeira paixão mecânica foi a Chevrolet. Mas depois de algum tempo a gente começa a comparar, invariavelmente a gente começa a comparar. E não tem como a gente não considerar a genialidade dessa pecinha aqui. Quem olha, normalmente quem não gosta de Fusca acaba menosprezando. Ai, Fusca, não sei o que lá. Mas dois braços desse fazem a função de umas 20 peças, no caso, por exemplo. Não estou criticando um Opala, tá? Mas essas duas peças, esses dois bracinhos, fazem a função de umas 20 peças diferentes na suspensão de Opala. Pô, Daniel, o Opala é mais confortável. Não, tudo bem, o Opala é mais confortável, eu concordo com isso. Mas aqui, com o mínimo de peças, eles conseguiram um resultado excelente. O Opala não é 10 vezes mais confortável do que um Fusca. Ele é mais confortável do que um Fusca, mas não proporcional à complexidade mecânica, ao número de peças maior que ele apresenta e nem ao custo para você fazer uma suspensão dianteira completa de um Opala, igual hoje eu vi lá no Seik fazendo. A Bianca vai aproximar um pouco aqui. Esse daqui é o superior, tá? É o braço superior. A gente nota marcas fortes de desgastes aqui no tubo. E ainda que seja um aço de primeira qualidade, isso daqui foi aquela fibra, aquela buchinha de fibra, junto com a areia, a falta de lubrificação que acabou criando esse padrão de desgaste. E dá pra gente perceber que é só na parte de cima do bracinho. Aqui embaixo ele praticamente não teve desgaste nenhum. Curiosamente, aqui na parte interna, onde ele vai apoiado diretamente ali no tubo, ele tem um desgaste na parte inferior e praticamente nada aqui na parte superior. Bom, eu vou começar montando os braços então. Eu estava quase tirando o feixe de mola daqui, antes de ir lá no seu Jaime, mas eu preferi ir lá e eu fiz muito bem, porque ele me recomendou que se eu não precisasse tirar o feixe de molas, que eu não retirasse, porque ele é relativamente difícil de você encaixar na seção quadrada que existe bem no centro do tubo. Então, um recurso que é muito comum, a gente depois pode até mostrar umas linhas que estão jogadas ali no chão do lado de lá. A pessoa amarrava, o seu Jaime ele passa uma fita crepe, ele limpa o feixe de mola, passa uma fita crepe para ele tentar, mirando, acertar no quadrado ali. A única coisa que ele pediu para que eu observasse, se eu fosse fazer isso, é que um lado do feixe de molas é chanfrado, que é o lado pelo qual você vai ter que começar a colocar. E normalmente não, acabou sendo o lado direito do carro, como se a pessoa estivesse trabalhando ali como referência pelo lado esquerdo. Provavelmente pode ser montado num outro sentido e o seu Jaime ele não generalizou ou não padronizou isso como uma coisa absoluta. Então, agora eu vou montar o tubo inferior. Claro, a gente tem que observar a posição aqui do feixe de mola, ele vai brigar um pouco com a gente para conseguir entrar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar, vou só encaixar ele aqui, olha. Ele vai ficar nessa posição. Já coloquei um pouco de graxa aqui, mas não vai ser difícil, não vai ser fácil convencer ele a entrar. Eu vou precisar colocar um pouquinho de graxa aqui para facilitar a vida do meu feixe de molas. No momento que ele for passar, que ele for encontrar a seção quadrada aqui, mas eu não tenho força, é claro, para ficar encaixando, principalmente com essa bucha. Com a bucha de fibra é um pouco mais fácil de instalar,
ainda assim o seu Jaime falou que algumas vezes ele precisa dar uma largada na bucha para que o braço encaixe perfeitamente. Quando ele tem que fazer um ajuste, às vezes é quando a bucha está no lugar, porque ela acaba dando uma encolhidinha, ou isso daqui pode estar um pouquinho torto. Então por isso que ele testa todas antes aqui. Essa daqui em particular, como ela é relativamente flexível, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Bom, agora vem a parte mais difícil, eu acho, até agora, tirando a parte da sujeira, que vai ser colocar o tubo para dentro do quadro da suspensão e ao mesmo tempo fazer o feixe de molas encaixar aqui. Então para isso eu vou ter que contar com um pouco de força bruta. Vou usar esse pedaço de madeira. Agora eu dou uma paradinha aqui, só para ver se ele está alinhado. Pronto, eu consegui deixar o feixe mais ou menos alinhado. Essa é a pior parte. E claro, você não pode ficar forçando no martelo, querendo que aconteça o milagre, tá? Então se eu bater um pouquinho, perceber que ele não entra, eu tenho que movimentar o eixo o mínimo e com bom senso. Prontinho. É mais uma questão de jeito, como já diria o seu Jaime, do que de força. Aqui eu vou tirar esse excesso de graxa, porque ela não precisa ficar aqui. E eu vou colocar o parafuso para travar. Estou apertando aqui. Eu estou usando uma alavanca maior do que a necessária para dar o aperto. Eu não vou dar uma de super-homem aqui só porque eu estou com alavanca, mas é simplesmente para eu ter um pouco mais de controle aí do torque que eu vou apertar. E o torque aqui é algo que a Bianca não chega perto de uma suspensão, tá? Porque realmente é mais do que a força máxima do fundo de escala do torquímetro orgânico dela. O superior é um pouco mais chato de instalar, pelo menos nessa suspensão de embuchamento, porque a gente tem esse pino do batente aqui. Esse batente desse lado já estava estourado. O do outro lado estava inteiro, mas no momento de fazer a montagem, você tem que tirar ele de qualquer forma. A tonela, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou transformar a minha suspensão de embuchamento em suspensão de pivô, só trocando esses dois braços aqui. A Volkswagen não foi tão bizonha a ponto de deixar essa possibilidade, tá? Porque além do braço ter o diâmetro diferente, a geometria é diferente. Então não adianta, você não vai conseguir encaixar. E francamente, agora você não precisa nem pensar nisso, porque a gente já vai conseguir rebaixar o carro, colocar freio a disco aqui. Quer dizer, não falta mais nada. Se você não quiser, tiver alguma coisa contra essa suspensão, aí a minha resposta oficial para quem quer trocar a suspensão de pivôs para de disco é um pouco mais radical até. Pô, o Fusca não é o carro para você, tá? Agora eu vou apoiar ele aqui. Esse batente aqui, ele vai me atrapalhar bem na hora que estiver chegando aqui a seção quadrada. Então eu vou bater ele um pouquinho, a Bianca vai mostrar na hora que a gente estiver quase lá. Olha, ele vem até aqui, ele está quase encaixado. Então aqui ao mesmo tempo que eu vou bater, ele vai ter que subir esse pequeno calombinho para que a gente consiga encaixar direitinho. Ele dá um pouquinho de trabalho para passar aqui em cima, mas é mais uma questão de jeito. Você não é porque você está com a marreta que você tem que se sentir perigoso. Você tem que respeitar a peça. Porque às vezes ele não está entrando, não é por causa disso, é porque o feixe ali não está perfeitamente alinhado. Então agora eu vou apertar o parafuso de fixação. Essa para mim é a parte mais assustadora, vamos dizer assim, do projeto, porque como eu já comentei, é isso que segura o braço inteiro da suspensão no carro. Prontinho, já está montado, perfeitamente alinhado. A gente conseguiu apertar os dois parafusos que travam os braços aqui na posição. É natural que eles fiquem num ângulo diferente.
tanto por conta do feixe de molas, que pode ter uma tensão diferente, como por conta desse limitador aqui. Agora tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer do lado de lá. Tudo que a gente fez do lado direito, que é o mais conveniente para a gente fazer a filmagem, a gente fez aqui do lado esquerdo. E esse daqui com um diferencial. Eu já coloquei o batente, porque ele tinha um batente e estava em perfeito estado. Se só vender o par de batentes, depois a gente troca, não tem problema nenhum. Tá? E agora a gente vai ter que esperar as mangas ficarem prontas lá no Seik. E eu tenho que comprar ainda algumas peças que acabaram faltando e que a gente vai precisar para finalizar a montagem. E a gente está bastante ansioso, porque mais gostoso do que mexer na questão da suspensão e saber que a gente está otimizando uma coisa que já é tão bem projetada de forma tão simples, é a gente ver o resultado milimétrico, a gente pode dizer, de tudo isso que a gente está fazendo. Porque toda a suspensão ela vem com uma tolerância muito grande em todas as regulagens, em todos os ajustes, para que o carro possa andar aí por décadas sem colocar a segurança das pessoas em risco. Quando você afina, quando você reduz as tolerâncias e chega num nível de ajuste mais preciso, você sente isso quando você está dirigindo, mesmo um passageiro acaba sentindo, e é muito, muito prazeroso. Então, por hoje é só. A gente está praticamente esperando agora as peças, as mangas lá com o seu Jaime. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. E a semana que vem a gente vai finalizar, eu espero, né, que a gente já consiga finalizar no vídeo da semana que vem a modificação que a gente está se propondo a fazer para o Fuscati. Muito obrigado, se você gostou deixa um joinha aí e até a semana que vem.